Oi, gente, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, gente, a gente vai ouvir, né, Eclesiastes 7 e também Eclesiastes 8. Então vamos lá. Hoje, gente, desculpa por ficar alguns dias sem postar vídeo. É que eu tava na semana de prova. É que na minha escola, cada um mês é uma semana de prova, entendeu? Aí eu não consegui postar vídeo, né? Que eu tava na semana de prova. E eu fiz a última prova terça-feira, que foi a prova de matemática, que eu tirei 8. Eu tô muito feliz que eu tirei 8. Então vamos lá. Eclesiastes 7. Pensamentos a respeito da vida. Então vamos lá ouvir. Eclesiastes, capítulo 7. Pensamentos a respeito da vida. O nome limpo vale mais do que o perfume mais caro. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor eu ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa, pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer. E os vivos nunca devem esquecer isso. A tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogios de um tolo. A risada dos tolos é como os estalos de espinhos no fogo. Não quer dizer nada. Quando o sábio usa a violência, ele se torna tolo. Quem aceita suborno estraga o seu caráter. O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle sempre o seu gênio. É tolice alimentar o ódio. Nunca pergunte, por que será que antigamente tudo era melhor? Essa pergunta não é inteligente. Todos neste mundo devem ser sábios. Ter sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que o dinheiro. A vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida da gente. Pense no que Deus faz. Quem pode endireitar o que Ele fez torto? Quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre disto. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. A minha vida tem sido uma ilusão, mas nela eu tenho visto de tudo. Há pessoas boas que morrem e há pessoas más que continuam a viver a sua vida errada. Por isso, não seja bom demais, nem sábio demais. Por que você iria se destruir? Mas também não seja mau demais, nem tolo demais. Por que você iria morrer antes do tempo? Evite tanto uma coisa como a outra. Se você temer a Deus, terá sucesso em tudo. A sabedoria pode fazer mais por uma pessoa do que 10 prefeitos juntos podem fazer por uma cidade. Não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erre. Não fique escutando tudo o que os outros dizem, pois poderá ouvir o seu empregado falar mal de você. E você sabe muito bem que muitas vezes você mesmo tem falado mal dos outros. Eu usei a minha sabedoria para examinar tudo isso. Estava resolvido a ser sábio, mas não conseguia alcançar a sabedoria. Como é que alguém pode descobrir o sentido das coisas que acontecem? Isso é profundo demais para nós e muito difícil de entender. Mas eu resolvi estudar e conhecer as coisas. Estava decidido a encontrar a sabedoria e a achar as respostas para as minhas perguntas. Queria saber por que a maldade e a falta de juízo são loucura. Eu encontrei uma coisa que é mais amarga do que a morte. Um certo tipo de mulher. O amor que ela oferece é uma armadilha ou uma rede para pegar você. Os seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que agrada a Deus consegue fugir dela, mas o pecador não. Eu descobri isso pouco a pouco quando procurava respostas para as minhas perguntas. Procurei outras respostas, mas não encontrei nenhuma. Entre 1000 homens, encontrei um que eu poderia respeitar. Mas entre as mulheres não achei nenhuma.
Tudo o que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Eclesiastes, capítulo 8. Somente os sábios conseguem explicar as coisas. Então, gente, se você está afastado de Deus, né? Se você, né, está afastado de Deus, não está lendo a Bíblia, não está orando, não está tendo intimidade com Deus, mude a sua vida. Volte para Deus, volte para Jesus, leia a Bíblia, ore, faça tudo de bom. Tente ter uma vida santa, mas não tente ser perfeita, porque nós somos pecadores, nós não somos perfeitos. Então, volte para Deus, volte para Jesus, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, se você está perdido, volte para Deus. Agora a gente vai ler Eclesiastes 8. Então, vamos lá. Ouvir Eclesiastes 8. Obediência ao rei. Vamos lá. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna simpática, mesmo que seja feia. Obediência ao rei. Obedeça às ordens do rei, porque você, na presença de Deus, jurou ser fiel a ele. O rei pode fazer tudo o que quiser. Não tenha pressa em sair da presença dele e não insista em fazer uma coisa errada. O rei age com autoridade e ninguém pode reclamar do que ele faz. Enquanto você obedecer às ordens dele, nenhum mal lhe acontecerá. A pessoa que tem sabedoria sabe como e quando agir. Existe um tipo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Mas o nosso grande problema é que não sabemos o que vai acontecer amanhã e não há ninguém que possa nos contar. Ninguém pode dominar o vento, nem segurá-lo. Assim também ninguém pode evitar a morte, nem deixá-la para outro dia. Nós temos de enfrentar essa batalha e não há jeito de escapar. Os bons e os maus. Eu vi tudo isso quando pensei nas coisas que acontecem neste mundo. Houve um tempo em que alguns tinham o poder e outros sofriam, dominados por eles. Eu vi o sepultamento de pessoas más. Na volta do cemitério, notei que eram elogiadas, e isso na mesma cidade onde haviam feito o mal. Isso também é ilusão. Por que será que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? É porque os criminosos não são castigados logo. Um criminoso pode cometer 100 crimes e continuar a viver. Sim, eu sei que dizem, se você temer a Deus, tudo lhe correrá bem, mas não correrá bem para os maus. A vida deles passa como a sombra. Morrerão jovens porque não temem a Deus. Mas isso não tem sentido. Vejam o que acontece no mundo. Muitas vezes os bons são castigados e não os maus. E os maus são premiados e não os bons. É o que eu digo. Isso também é ilusão. Por isso estou convencido de que devemos nos divertir, porque o único prazer que temos nesta vida é comer, beber e nos divertir. Podemos fazer pelo menos isso enquanto trabalhamos durante a vida que Deus nos deu nesse mundo. Todas as vezes que tentei me tornar sábio e entender o que acontece neste mundo, compreendi que a gente pode ficar acordado dia e noite e mesmo assim nunca será capaz de entender o que Deus faz. Por mais que a gente se esforce, nunca entende. Os sábios podem dizer que conseguem compreender, mas na verdade eles também não entendem. Eclesiastes, capítulo 9. Então, gente, Deus sabe de tudo. Deus sabe das nossas dores. Deus sabe das coisas que a gente fazem, né? Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Deus sabe o nosso caráter. Deus sabe tudo. Então, sempre tema a Deus. Leia a Bíblia e ore. Sempre tema ao Senhor. Porque você só alcança sabedoria quando você teme ao Senhor.
Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. E que Deus abençoe suas férias também, né? Se vocês estiverem nas férias escolares, que Deus abençoe as férias de vocês. E é isso. E hoje vai ter jogo da França versus Espanha. Então é isso. E que Deus abençoe vocês. E tchau, gente. Fiquem com Deus.